Nesse caso, então, você tem estruturalmente grande, você vai colocar setores funcionais, e aí dentro da TI você vem e coloca os squads, por exemplo. Não sei se você adota isso lá hoje. Sim, isso. Dentro da TI nós temos os squads ali. Mas assim, a gente também é muito daquela pegada de, cara, temos que resolver, sabe? Tipo, a gente vai resolver da melhor forma. Então, se hoje squad atende, beleza, vamos de squad. Agora, não, amanhã a gente prefere formar um outro tipo de estrutura mais funcional e atribuir uma demanda para uma pessoa só. Fala, cara, vai lá, se vira aí, faz acontecer. Também acontece, sabe? Então, assim, é muito mais fluido o Focado no trabalho. negócio, né? O negócio é focado no negócio. Cara, Legal. Oi, desculpa. Não, pode falar, Matheus. Você que manda hoje. Não, eu ia comentar que, cara, eu tenho todas as certificações Scrum da vida, Scrum Alliance, Scrum Coach, Scrum Trainer, porque eu gostava muito de processos e Agile, eu sempre amei muito isso. Mas, assim, cara, eu amei muito até eu chegar a um ponto de eu falar, cara, pera, não é a única, não é a bala de prata, né? Tipo, não, coloca Scrum em tudo que funciona. Cara, não é bem assim. Hoje a gente é muito mais aberto a, cara, o que precisar de metodologia a gente vai colocar, vai fazer rodar e vai fazer acontecer. Porque no fim, tem que gerar valor. Cara, se não gera valor, não importa o processo, não importa código, não importa nada, sabe? Cara, eu tenho muito essa pegada assim de... Galera, beleza, é importante a estrutura, é importante o processo, é importante várias coisas, eu concordo. Mas se no fim de tudo não tem valor, nada não serve pra nada. útil, tipo, joga fora tudo aquilo. Sim. Então, eu tenho muito essa pegada muito prática. Porém, às vezes a galera fica meio tipo, putz, tem aquela sensação de que, caramba, tá meio bagunçado e tal. Mas tá acontecendo, as coisas estão fluindo, as demandas estão acontecendo. Às vezes dá uma impressão de caos, mas não é caos. Tipo, é uma organização, uma priorização muito dinâmica. Igual esses dias até um dos devs pegou e me perguntou, né? Matias, mas por que você colocou tal pessoa em tal projeto? Falei, cara, deixa eu te explicar como a minha cabeça funciona. Né? Porque é um processo enorme dentro da minha cabeça para escolher uma pessoa, né? Porque não é simplesmente, não, esse cara aqui tá livre e joga ele. Cara, não é assim. É entender a demanda, entender quanto dinheiro tá na mesa, entender se a pessoa que eu vou escolher é capaz de fazer aquilo, entender qual é o time que ela vai estar incluída. Que ela tem que interagir, né? Cara, é um monte de coisinhas assim que eu vou fazendo. De repente eu expliquei tudo isso pra ele, ele olhou e falou: caramba, cara, você pensa em tudo isso? Eu falei, cara, esse é meu trabalho. Tipo, tomar decisões rápidas, tipo, todos os dias, toda hora ali, tipo, cara, vai fazer assim, vai fazer assado e tal. E às vezes nem sempre acerta, né? Às vezes acaba dando um erro, e é normal. Eu vou fazer valer os 2 anos que eu paguei de MBA, tá? Cara, vou pegar essa palavra que você acabou de usar para contrapor uma que você usou antes. Eu te conheço o suficiente para saber que você vai entender que uma coisa não é contrária à outra, mas é mais para provocar audiência, tá? A audiência, não para a audiência. Para provocar a galera que às vezes não tem esse ponto de vista. Porque assim, eu sou especialista em processos, tá? Dei para isso, me formei nisso, trabalho com isso. E o ponto que eu quero trazer, cara, isso que você acabou de falar é um processo. Você usou essa palavra, eu tenho muitos processos na cabeça. Sempre tem um processo atrelado. O ponto é, você não pode se apegar a ele. Você ser bom em lidar com o processo significa que você sempre tem que estar disposto a abrir abrir uma não fugiu a palavra, mas assim, você tem que estar sempre disposto a abrir uma exceção é a palavra que eu estava procurando, e estar muito próximo dessa exceção para olhar e falar assim, aqui pode ter uma melhoria no meu processo. E esse é o ponto, não é que o processo não vale a pena, do meu ponto de vista. Tá? Mas o ponto é assim, o que a gente sempre discutiu em todas as especializações que eu... Tudo sempre tem. Toda empresa, por mais que ela não tenha um escritório de processos formal, ela tem processos. O ponto é assim, e foi engraçado que uma vez eu fui fazer uma dinâmica de motivadores com a equipe que eu trabalhava, e eu me coloquei na dinâmica. E a galera me falou, cara, das coisas que você dá menos valor no trabalho é processo, mas você trabalha com isso. Eu trabalho com isso exatamente para estar constantemente criticando os processos e abrindo exceção. Porque ele tem que ser aderente ao negócio, né? Exatamente, cara. O que eu queria pegar? Eu concordo
Em gênero número grau que eu falo do Matias. Mas o ponto pra galera que é apegada ao processo é que, assim, o processo tem que estar definido. Nunca é o processo pelo processo. O processo, ele serve a algo. E você, às vezes, não tá vendo. Você olha e fala assim, no meu livro aqui, né, o braço, no meu livro aqui, diz que o processo é assim. O cara não tá seguindo. Ele não tem processo. E aí você vai conversar, igual o Matias falou, ele tem tipo um processo 3 vezes maior na cabeça dele. Que ele seguiu para chegar naquela conclusão, porque assim, uma frase que eu gosto muito, não existem decisões ruins. Existem decisões tomadas com pouca informação. Então, às vezes o cara tomou uma decisão ruim porque ele seguiu um processo com pouca informação, mas ele sempre seguiu um processo. Esse é o ponto. Sim, eu concordo muito com isso, cara. Só complementar um negocinho. Elias, você comentou um negócio ali que eu achei bem legal, que é, cara, os processos têm que ser aderentes. Eu concordo, o processo tem que ser aderente. Mas de onde vem o processo, eu sempre defendo processos emergentes. Cara, o processo tem que surgir da equipe. E ele, claro, tem que ser aderente ao negócio, mas geralmente quando o processo é emergente, ele é aderente. Ele tá muito ligado. Porque eles estão imersos no negócio, né? Se você conseguiu, como líder, fazer um bom trabalho de eles estarem engajados, entendendo qual é o problema que a empresa se presta a resolver com o seu produto, com a sua solução, então eles vão ser as melhores pessoas para conseguir dizer o processo que tem que ser seguido, sabe? Então isso é bem legal. O ruim é quando você está mudando de processo toda hora, mas aquilo não é aderente ao negócio, porque veio de cima, porque alguém pegou um machado e definiu que vai ser daquele jeito, percebe? Aí você tem um problema. Eu queria fazer um comentário que faz um tempo atrás eu estava vendo aqueles reviews de várias empresas e tinha um comentário de uma startup aqui de Curitiba e a pessoa reclamava: poxa, essa empresa é legal, startup e tal, é da área financeira. Não é a Juno, só para deixar claro, mas o cara comentou assim: só tem um problema para quem gosta de procedimento. Cada dia muda o processo. E aí eu olhei, peraí, mas isso não é tão ruim, entende? Se realmente o processo está continuamente sendo criticado, a gente está dentro de um processo de melhoria contínua e a gente quer evoluir isso, cara, é a melhor coisa, porque a gente está crescendo, entende? Desde que não seja na machadada, é para ser assim, por quê? Porque diz no livro, ou porque eu quero, cara, isso é maravilhoso, porque mostra que você está numa empresa que realmente não está no formato antigo, que não está engessada. Mas você via que a pessoa estava reclamando que ela não tinha essa pegada, entende? Então, cara, poxa. É muito engraçado. Eu tenho um episódio até também da minha carreira que aconteceu isso, inclusive foi na Juno até. Uma vez falaram pra mim, tipo, nossa, Matias, mas você sempre tá reestruturando o processo da TI. Sim, eu sempre estarei reestruturando o processo da TI. Porque eu vou falar uma parada aqui, Fábio, depois você me corrija se eu estiver errado. Que é, cara, pra mim, processos sempre resolvem problemas. Processos existem para resolver problemas. O problema de uma empresa que Discordo. cresce... Já converso sobre esse ponto. Os problemas que uma empresa tem, uma empresa que cresce 3 vezes ao ano tem, mudam a cada trimestre, está mudando os problemas. Então, eu não tenho que ter um processo e firmar uma âncora e falar assim, é assim que a gente trabalha e a gente só vai trabalhar assim a partir de agora. Cara, você acabou de firmar uma âncora ali e você só vai crescer até aquele ponto. Não vou discordar de você, eu vou inclusive expandir o seu comentário. Toda empresa existe para resolver um problema no mercado. E os problemas mudam constantemente. Logo, as empresas mudam constantemente, logo os processos têm que mudar constantemente. Não só isso, cara. A empresa, ela mesmo, se ela realmente quiser crescer grande, ela cria alguns problemas e quando eu digo criar problema é forçar uma evolução do mercado, entende? Para até poder vender mais. Isso acontece muito no B2B. Você começa vendendo um negocinho pequenininho, que é o que as empresas querem. Então você pega principalmente empresas pequenas, médias, o cara não tem ainda a pegada, por exemplo, de gestão financeira e uma série de coisas que ele poderia ter. Então você tem uma fintech que começa vendendo um pedacinho. Depois ela vai lá e cria um problema. Peraí, cara, mas você não faz controle financeiro, você não faz gestão? Você deveria fazer. Vem cá que eu vou te dar uma ajuda. Olha isso daqui que eu tenho. Então você cria o problema e começa depois a vender uma solução. Então isso acontece muito no B2B. Você vai forçar isso, sabe? Isso faz parte da evolução incremental.
Isso. Quando você vive uma evolução incremental, você sabe quais problemas você mesmo vai criar. E que você não pode resolver naquele momento, porque é que você possa resolver no futuro. Sim, e monetizar isso, claro. Você precisa crescer 3 vezes ao ano, você precisa monetizar muito bem, né? Vem cá. Você precisa pelo menos resolver um problema e criar 2, né? Exatamente, você tem que ser assim. Senão você não vai. Não dá para monetizar. Pô, 3 vezes é grande. O que eu queria dizer que eu não concordo é o seguinte: processos não resolvem problemas. Pessoas resolvem problemas, e na minha visão, o processo, em teoria, era a maneira otimizada de resolver aquele problema. Então a pessoa, em conjunto, criar um processo que diz: isto resolve de forma ótima este problema. O que acontece é que hoje, dada a complexidade do mundo e a velocidade, você tem que estar constantemente adaptando o processo. Porque é muito difícil de você querer aplicar um processo de 1 ano atrás num problema agora. Cresceu, a empresa já é outra. Aquele processo já não casa mais. Aí aqui eu queria fazer a próxima pergunta mais objetiva e dar operação para o Matias, que é o seguinte: veja, dado que os processos estão continuamente mudando, como é que você faz essa gestão do conhecimento? Porque é muito lento você querer abrir o manual e toda hora redigitar o novo processo ou procedimento, entende? O e-mail também eu acho que é lento. E você ficar postando no canal todo dia dizendo, gente, tem um novo processo, o feed da pessoa é tão grande que ela não vê. Então, como que vocês que trabalham muito nisso, como que você trata isso? Inclusive, vira um processo mental ignorar essa informação se ela é tão repetitiva. Né? Sim, exatamente. O próprio subconsciente passa a... Cara, eu vou acordar hoje, vai ter um processo novo lá naquele canal. Não preciso, entendeu? E a pessoa ignora. Como que vocês trabalham essa parte da gestão de conhecimento? Perfeito. Cara, hoje, grande parte dos nossos processos são meio que orgânicos, né? Então, eu tento o máximo que eu consigo tirar o time desse processo melhor, justamente por causa disso. Para não ficar esse negócio de, não, agora mudou, agora é diferente, agora tá assim. Então, eu deixo esse processo muito mais na camada de gestão. Então, eu mantenho muito comigo isso, e eu consigo traduzir isso para o meu time muito mais em tarefas para eles executarem, e muito mais uma pegada mais cultural do como eles devem executar. Tipo, eles têm que contar com as pessoas, eles têm que chamar a galera para resolver junto, e não simplesmente siga o flow aqui, tipo, o ticketzinho, ó, vai vir aqui, agora vai passar para cá, tal tarefa. Cara, simplesmente seguir o script, e, cara, isso é pedir para ser moroso, é pedir para. Cara, vai ter exceção, vai ter complicações e tal. Claro que tem outras técnicas que eu gosto muito, por exemplo, checklist e tudo mais, são coisas relevantes. E também alguns processos mais técnicos mesmo, tipo, como, por exemplo, a rotina de deploy da aplicação. Mas eu vejo, tipo, rotinas de criação de demanda e priorização da demanda. Quanto mais eu conseguir tirar do time e trazer isso para um time de gestão / time de processos, né, que hoje eu tenho um squad só focado em gestão. E esse time é focado em fazer o processo rodar da melhor forma e atender urgências que acontecem. Então, aí isso funciona da melhor forma. Porque, assim, como eu sei que o processo vai mudar, e o processo mudar não é será que vai mudar? Não, ele vai mudar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Vai mudar. Então, já é uma certeza. Então, eu tirei tudo que é de processo do time e eu trouxe para um comitê focado em atender isso, sabe? Então, Entendi. está muito mais orgânico. Então você basicamente, estruturalmente, você monta, por exemplo, um squad pensando numa controladoria, no acompanhamento, o resto do pessoal está muito mais focado nas tarefas e em noções gerais que você deu sobre o fit cultural ou a maneira como nós lidamos com as coisas, basicamente isso. Quase isso, faz muito sentido tudo que você falou, talvez eu só não trouxe o último ponto, que chegou um projeto grande. Cara, projeto grande exige processo. Não tem como simplesmente, vamos só fazer aqui, fazendo e beleza. Não dá. Eu pego o projeto grande, monto o squad e falo, tá aqui o projeto. Decidam como vocês vão fazer. O processo é de vocês. Vocês vão fazer com Kanban, vocês vão fazer usar o Trello, usar whatever ferramenta, usem. Como que o Emerson diz? O Emerson tem um ditado que ele diz que é: não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, né? É mais ou menos isso. Mas aí eu acho
que o Matias ele tá usando muito o termo, que é o como e o que, né? 2 termos, na verdade. Sim. Eu acho que ele bate com uma questão que, pra mim, eu uso muito no meu dia a dia, né? Eu uso muito o Golden Circle pra tudo que eu faço. Usei ele pra moldar o podcast. E assim, por que o que e como? Eu acho que processos emergentes, eles são muito eficientes no como. Mas você tem que ter um porquê muito definido. Isso não pode ser emergente. O porquê ele não muda diariamente. O Concordo. porquê ele não muda a cada sprint. O porquê é o âmago da empresa, é o âmago que faz as pessoas virem para a empresa. E é o Aqui você âmago tá das falando pessoas. da resposta a todas as perguntas. Aí você tá querendo puxar, Fabão? A resposta a todas as perguntas é o porquê. O porquê Beleza. da empresa existir. Você sempre vai seguir toda a espinha de peixe até chegar lá. O que ele muda uma variação pequena, que é um grande projeto que você falou, às vezes vai ter um grande projeto, às vezes é o quê? O que aquela equipe precisa fazer? E o como é o que você entrega na mão. Por quê? Porque o como é aquele ponto, né? Como eu disse, o convidado da semana passada usou o exemplo do Santa Fé, né? Que é a história do submarino lá, onde cada um sabia executar sua função e tinha autonomia para isso. Né? Ali é onde você dá autonomia. O problema é que as pessoas às vezes confundem e elas querem autonomia do como ou porquê. A empresa às vezes confunde querendo dar comando e controle do porquê até o como. Não, comando e controle nunca é bom. Mas assim, ela não tenta explicar o que, não tenta usar o porquê para explicar o que e o que para explicar o como. Ela só chega e fala assim, ó, você tem que fazer isso desse jeito e é assim que eu quero. E é assim que você vai trabalhar e é assim que eu vou te medir. Eu acho que ter essa distinção de porquê, o que e como é sempre muito. O porquê não Porque senão muda. você não tem foco. O porquê é aquele problema que fez a empresa nascer. Isso é o porquê. Ele Uhum. não vai mudar. O que ele vai mudar de vez em quando. E o como é onde você dá autonomia. Exato, Sim, exatamente. sim. E eu colocaria um pouquinho mais ali além também, que eu vejo muita autonomia no o quê, sabe? Mas é uma autonomia, tipo, é uma responsabilidade compartilhada entre mais de uma pessoa, pelo menos. Eu acho que o que ele tem que ser compartilhado. Tipo, eu acho que mais pessoas têm que estar vendo o que e o porquê tem que estar claro para todo mundo. O porquê tem que estar claro para todo mundo, cara. Não pode ter um negócio. Ah, não, eu tô fazendo isso aqui. Ah, por quê? Cara, que me mandaram. Não, aí tarde demais. O problema é bem mais grave, né? Mas faz muito sentido isso aí que você falou. É aquela brincadeira, não sei se é verdade ou não, mas todo coach usa. E nos anos 80, que foi a época de ouro da NASA ali, se você chegasse pro faxineiro e perguntasse por que ele estava varrendo o chão, ele ia falar que ele estava varrendo o chão para soltar um foguete. E assim, Sim. ele sabia que o trabalho dele, no fim das contas, ia facilitar o trabalho de outra pessoa, que ia facilitar o Que trabalho de legal. outra pessoa, que ia fazer o foguete ser lançado. Né? É um argumento muito usado, se é verdade ou não, eu não sei. Mas é algo que, tipo, é uma analogia que faz sentido. Sim, Você sempre sabe total. qual é o porquê maior que você tá trabalhando. Exato, Uhum. exato.